Quanto tempo você vai? Então, é um bate-papo, é uma conversa mesmo. Depois a gente decupa direitinho. E aí entra 2 dias, mais ou menos 7 minutos cada. Então a gente deixa a conversa. Entendi. Posso pedir só para o senhor tirar essa correntinha do bolso? Com certeza. Posso pedir para tirar esse volume também? Com certeza. Olha, muito exigente. Também. Assim você vai virar Rede tem isso Globo aqui logo, também. logo. Só botar aqui Opa. na garganta. Percebi. Tá gravando já, né? Já tá gravando. Make off. O nome dele que tá pedindo tudo para tirar no bolso é... Rubens, é isso aí. Rubens Santos. Rubens Santos, é ele. De Santos, Rubens Santos de Santos. Lembra de mim, né? É isso aí. Que torce pro Santos. Primeira vez que ele vem em Santos, hein? Santos ao cubo. Tá gostando da cidade? Tô gostando. Adorando. Eu só fiquei com... Primeira vez, só que eu não trouxe a minha máquina profissa, porque não ia dar tempo para tirar foto, né? Mas a próxima vez que eu vier, eu já sei muita coisa que eu quero fotografar. Já sei várias coisas. Terra é santa, viu? Nós levamos ele lá no centro histórico e ele tem uma filha que é arquiteta, nossa, fazendo arquitetura, né? É bem legal. Lá o emissário Quebra-Mar também é bem bonito. A próxima vez eu vou trazer minha máquina, mas aí eu tenho que fazer um programa tipo Vida Domingo, de manhã cedo, ou sábado à noite, aí passar o domingo para fazer foto. Conhecer bastante coisa, né? Fazer foto. Entendi. Bom, então vamos começar o começo da sua carreira. Qual foi a sua primeira formação e por quê? Jornalista, eu me formei na PUC, no Rio de Janeiro, saí da PUC em 81, e fui trabalhar, meu primeiro trabalho foi como jornalista de informática. Trabalhei um período como jornalista de informática, na época que informática ainda era uma coisa muito nova no Brasil. E aí trabalhei uns 2 anos e tal, e depois de um momento achei que não vou... Aí me envolvi com política e tal, e comecei a trabalhar com sindicato. Trabalhei um período bom aí com imprensa sindical. Também depois achei que não era mais a minha. E aí comecei a trabalhar com internet. Aí fui convidado para ter uma bolsa e comecei a trabalhar com internet em 93. E a partir de 93 aí engatei com internet. Fiz o meu mestrado com esse tema e fiz o doutorado com esse tema também. E a partir daí você começou a se interessar por tecnologia e trabalhou especificamente com o quê? Eu já tinha trabalhado com tecnologia em 83, quer dizer, já tinha mexido já tinha comprado meu computador, já era uma pessoa que mexia bastante antes de todo mundo já com tecnologia, já ficava safo na história e tal. E aí quando eu comecei a trabalhar quando eu trabalhei no sindicato também, ajudei a informatizar, já tinha toda uma história. E depois, quando entrei com internet, aí eu comecei a estudar a internet propriamente dito. Então, a partir daí, internet passou a ser o meu foco de tentar entender, né? E aí comecei a criar a minha empresa em 95 com foco de estratégia e internet. E aí fui meio uma agência digital num período, e depois eu saí dessa agência digital e comecei a trabalhar com gestão, tentando ajudar as empresas a fazer uma compatibilidade entre esse novo mundo da comunicação e a gestão das empresas. E aí, num determinado momento, eu percebi que as empresas queriam colocar a comunicação dentro da atual administração. E aí eu percebi que a comunicação é mais forte que a administração. Quem define a administração é a comunicação. Então, hoje eu trabalho no sentido de implantar novo modelo de administração fora das organizações. Então eu mudei, agora eu sou um profissional, me considero um profissional de estratégia de gestão. E o senhor consegue atrelar nessa profissão o jornalismo e a tecnologia? O jornalismo tem muito assim, na parte de produção de texto. Então eu tenho produção de livro, eu tenho produção, quer dizer, eu tenho um blog ativo há mais de 10 anos, eu tenho um canal no YouTube que eu faço vídeos, etc. Então, e no livro eu tento dar essa linguagem mais jornalística, nessa versão mais nova, eu coloquei subtítulos e tal, quer dizer, tem uma pegada de jornalista aí, mas, quer dizer, então isso se preserva do jornalismo nesse sentido. Mas eu acabei migrando mais para a gestão. Então hoje eu sou um consultor muito mais de gestão para ajudar as organizações a poder encarar essa revolução digital do que um profissional de comunicação. E eu acho que hoje eu sou um profissional de comunicação para divulgar as minhas ideias, mas não
para como profissão do ponto de vista de é mais marketing, no marketing aparece, mas na ponta, o que eu ofereço para o meu cliente já não é mais jornalismo. Eu já não ofereço mais para os meus clientes projetos de comunicação, eu já ofereço para os meus clientes projetos de gestão. O senhor passou 10 anos fazendo uma pesquisa sobre a tecnologia e a sociedade. O que é essa pesquisa? Poderia explicar um pouquinho? Então o que aconteceu? Quando eu comecei com esse projeto de tentar implantar esse novo modelo de comunicação nas organizações, e até tem muito a ver com essa discussão, né, de pessoal de comunicação, eu comecei a tentar colocar esse modelo da comunicação nas empresas. E fui com esse objetivo. E eu fui percebendo ao longo do tempo que o modelo, digamos, a forma, por exemplo, que você cria o Wikipedia, ou que você monta o YouTube, ou que você faz o Facebook, ou que você faz o Twitter, que é uma forma de participação, em que as pessoas colocam tudo que elas querem, as informações, etc, etc. Essa maneira de trabalhar, essa coisa do software livre, que as pessoas começaram a trabalhar, o crowdfunding, todos esses novos modelos, desenvolvimento ágil, etc., que foram surgindo na internet, as organizações passaram a querer também fazer isso. As organizações falaram, vamos usar isso tudo para inovar, para ganhar mais dinheiro, para fazer uma coisa mais bacana, etc. E aí eu falei, vamos fazer. Então eu lancei meu livro em 2006, que era o Conhecimento em Rede, vamos fazer e tal, babá. E lancei uma metodologia que era criar uma área dentro das empresas para que aquilo pudesse funcionar, etc. E só fui levando tiro, não é assim, não funciona, não é. E aí quando deu 2010, eu entrei numa certa crise, que eu já estava terminando meu doutorado, eu entrei numa certa crise porque eu percebi que eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo e eu não estava ajudando bem os meus clientes. E quando eu queria colocar esse mundo mais participativo dentro das empresas, eu comecei a perceber que eu estava atrapalhando a vida dos meus clientes. Eu não estava ajudando os meus clientes. E eu queria entender por quê. Por que a gente não conseguia que as pessoas colaborassem, participassem? Aí caiu na minha mão um livro dos Estados Unidos, que o cara dizia, aqui nos Estados Unidos, de 400 empresas, né, 90% também não conseguiu. Então a pergunta é, por que a gente não consegue, vou supor, colocar um Facebook dentro das empresas? Por que a gente não consegue que as empresas trabalhem no modelo do software livre? Né? E aí mais para frente agora por que as empresas não trabalham com o modelo do Uber? Por que as empresas não trabalham no modelo do Mercado Livre? Essa era a pergunta. Então eu estou assim há 10 anos não, né? Mas desde 2010, quer dizer, já vai fazer mais ou menos aí uns 6 anos, que eu tento responder essa pergunta. E o livro que eu estou lançando agora é um livro que eu já estou bem maduro para responder essa pergunta. Então essa pesquisa que você está me perguntando é uma pesquisa para tentar entender por que o modelo, entre aspas, a cultura Uber, não entra dentro das organizações tradicionais. Essa é uma boa pergunta. E sobre o livro que o senhor está lançando agora? O livro é uma resposta a essa pergunta. Né? Então no livro eu percebo que existem 3 revisões que a gente precisa fazer na sociedade. A primeira revisão é uma revisão filosófica. A gente pensa o ser humano, pensa a sociedade e pensa as organizações, na minha maneira, filosoficamente a gente comete um erro. Segundo, a gente não entende o que são revoluções cognitivas. A gente acha que a internet é um fenômeno que nunca aconteceu na história, que nunca aconteceu nada parecido, né? Que é uma coisa completamente nova, que a gente não tem nenhum parâmetro. Também não é assim que funciona. A gente vai olhar para o passado e a gente vai ver que já aconteceram mudanças de mídia e que a gente pode aprender com o passado o que provavelmente vai acontecer depois na internet. E número 3, a metodologia ou a estratégia. O que a gente pode fazer para uma organização que diz assim, eu concordo com você, Nepomuceno, eu acho que realmente são 2 culturas incompatíveis, não dá para funcionar. O que eu faço para realmente ter sucesso? Né? Então eu apresento uma saída para essa pessoa. Então o livro é uma tentativa de apresentar nessas 3 etapas de uma maneira clara, da melhor maneira que eu consigo me expressar, usando todos os meus recursos jornalísticos, né? Para poder ajudar esse meu cliente a poder sair dessa sinuca de bico, porque ele começa a ver o mercado sendo ocupado por novos modelos, ele não consegue competir, muitas empresas perdendo valor, algumas empresas fechando,
E o meu prognóstico é que muitas empresas vão fechar e vão perder mais valor aí para frente. Então, eu tento ajudar os meus clientes a sair dessa sinuca de bico. Só para a gente entender um pouco mais, o que um cliente precisa quando ele te procura? Ele na verdade, ele quer fazer, ele precisa, ele começa a compreender, essa é uma boa pergunta, quer dizer, ele começa a compreender que ele está tentando, por exemplo, ele começa a investir em comunicação externa, ele começa a investir em comunicação interna. Então ele vai lá, bota um Facebook, bota um Twitter, ele começa a dizer que quer conversar com os clientes, ele vai fazer uma rede social interna na empresa dele, ele vai comprar um software que vai colocar o software achando que as pessoas vão colaborar. Aí ele começa a ver que o cliente de fora não está querendo conversar com ele. O cliente de fora quer mandar. Ele não quer ouvir, ele não quer conversar, ele quer mandar, ele quer decidir, ele quer que a empresa que as empresas sejam muito mais próximas do cliente do que são hoje. E internamente, o colaborador também não quer mais ficar sendo ouvido, ele quer ter uma atitude mais participativa, ele quer ter uma atitude mais proativa junto com o cliente, ele quer ter um produto que seja mais adequado ao cliente. Então, existe toda uma mudança que ele não consegue ver solução. Então, esse cliente começa a dizer, eu preciso pensar, entender o que está acontecendo. Aí, esse é o meu cliente. Aí você vai me perguntar, tem muita gente me telefonando? Não, ninguém me telefona. Ninguém me telefona, ninguém me procura, né? Por quê? Porque as pessoas estão muito intoxicadas com o mercado. Então é por causa dessa, e eu tive experiência com alguns clientes, é brincadeira que ninguém me telefona, mas alguns clientes que acabam chegando a mim, eu fiz uma experiência na Prefeitura do Rio, que eu passei 3 anos capacitando o pessoal. Criei um modelo de laboratório para poder fazer esse tipo de trabalho dentro das organizações. E hoje eu estou convencido que o meu cliente, o meu público principal, são as universidades de gestão e administração. Então eu quero pegar a garotada nova, que ainda está fresquinha, que ainda está com disposição, etc. tal, e preparar esse pessoal para que eles, quando saem no mercado daqui a 3, 4, 5 anos, eles estejam mais preparados para lidar com esse mundo novo que está chegando. E eu acho que isso tem tido um apelo. Então aqui, por exemplo, na Unisanta, a gente conversou, a gente está pensando em fazer um curso à distância, criar um laboratório. Então eu sinto que ali o pessoal está muito mais pronto para ouvir o que eu estou falando. Porque você chega para um coordenador que tem uma responsabilidade de formar um jovem que daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, está entrando nesse mercado, que hoje já muda tanto, imagina daqui a 3, 4 anos. Aí esse jovem vai chegar lá na frente, uma prefeitura vai estar querendo colocar essa cultura Uber, empresas vão querer trabalhar com essa cultura Uber, que é uma coisa completamente diferente, e esse cara nunca ouviu nada disso na universidade. Então a universidade vai dizer, eu não estou preparando bem o meu aluno. Então a minha coisa é abrir esse debate com os estudantes para que eles possam entender a guinada que a gente está passando. É uma guinada muito complexa, muito difícil quer dizer, é simples de compreender, né? Mas é uma guinada que muda completamente a forma da gente administrar os problemas. Muitas pessoas acham e comentam que a tecnologia afasta as pessoas. Só que, na verdade, não será que ela é uma nova comunicação que está surgindo? O senhor não acha que se eu estou no celular falando com alguma pessoa, também não é uma forma de se fazer comunicação? Acha que ela está prejudicando tanto assim a sociedade? Também é uma boa pergunta. Olha só. O que acontece? Existem 2 coisas aí separadas. Uma coisa, e um fato, é quando a gente está presencialmente conversando como nós estamos aqui. Então, quando a gente está aqui, nós temos uma tecnologia que a gente não acha que é tecnologia, que é a linguagem. A linguagem, na minha compreensão, é uma tecnologia biológica. Nós tivemos que fazer mudanças biológicas para poder começar a falar. Nós mudamos determinados ossos, mudamos determinados músculos para poder falar. Então, essa tecnologia biológica, ela funciona quando nós estamos um do lado do outro. Eu estou aqui com você, etc. Tal. Mas se por acaso eu falo assim, olha, eu vou dar um pulinho ali na farmácia, comprar um remédio, e você está começando a ficar preocupada porque vai começar a hora do programa, eu não estou chegando, você não vai gritar pela janela. Porque por mais que você comece a gritar aqui pela janela, eu não vou conseguir te ouvir. Então você vai usar uma tecnologia. Então nós temos 2 situações separadas.
Uma coisa é uma tecnologia presencial, outra coisa é uma tecnologia à distância. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos desenvolvendo um forte aparato de tecnologias à distância e essa tecnologia à distância está aproximando as pessoas. Então, o WhatsApp, as pessoas conseguem estar o tempo todo conectadas umas com as outras, as pessoas, amigos que não se viam, se reconectaram, pessoas desconhecidas trocam mensagens pelo Twitter, pelo Facebook, acessam o YouTube, pessoas que elas nunca podiam acessar, pessoas novas, etc. Então, nesse aspecto, a gente está aproximando. O problema que está acontecendo, isso, na minha opinião, não tem a ver com a internet, tem a ver com a televisão, né? A gente foi perdendo uma capacidade de diálogo. A escola que a gente tem hoje não é uma escola que incentiva a conversa. Não é uma escola que incentiva aluno a conversar com aluno. Se um aluno começar a conversar com outro aluno do lado, ele vai ser punido, ele vai sair de sala de aula. Porque ele está na sala de aula, não é para ele conversar com o amiguinho do lado. Ele está ali para ouvir o professor falar aquilo que alguém escreveu, que o professor está retransmitindo, né? Então, nós temos uma crise presencial de conversa, de comunicação, e eu acho que a gente tem uma crise de comunicação. A gente está se comunicando à distância, melhorou muito isso, e passou a ter uma crise de comunicação. E quem é que está devendo aí nesse processo? Quem é que tem que ajudar a gente a resolver esse problema? A escola. O papel da escola hoje não é mais fazer o que ela está fazendo. Não é mais retransmitir conhecimento. É incentivar que as pessoas abram um diálogo, conversem, resolvam problemas, né? Lidem de outra maneira com esse conhecimento. A gente está saindo de um conhecimento que era escasso para um conhecimento abundante. Vou te dar um exemplo. Na minha sala de aula, por exemplo, agora eu vou dar aula num curso de comunicação, que é marketing digital, estratégia de marketing digital, na faixa do Rio de Janeiro. Na minha aula não entra computador, não entra celular, não entra laptop, né? Por quê? Eu faço uma roda e a gente conversa. Entendeu? Então eu simulo na sala de aula o que já está acontecendo do lado de fora. E as pessoas se sentem super à vontade. Por quê? Porque é assim que as pessoas funcionam. Alguém está falando no WhatsApp, outro vai lá e fala, alguém está não sei o quê. E eu não entro na sala de aula para dizer, olha, chegou aqui o professor, que aqui é o capa preta, o cara que sabe tudo, o cara que entende de tudo, vocês ficam caladinhos aí, que chegou uma pessoa. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu trabalho em cima de um problema. Qual é o meu problema? Entender a internet, compreender o que ela existe, quais são as consequências e o que a gente pode fazer. Todo mundo pode contribuir com esse problema. Você pode contribuir com esse problema. Você pode dizer, depois que você está falando, eu não estou entendendo. Você já está contribuindo. Depois que você está falando, eu não entendo essa palavra que você está falando. Já está contribuindo. Porque eu tenho que chegar a você. Eu tenho que mudar a palavra. Não é você que tem que entender o que eu estou falando. Eu tenho que arranjar uma forma de te falar uma coisa que você mais rapidamente pega. Então você está contribuindo. Você vai dizer, depois essa lógica que você está desenvolvendo, eu não acho que faz sentido. Depois isso que você está falando, tem um autor que você nunca leu, e eu falo, opa, bom, me diz aí o nome do autor. E eu vou ler esse autor. Então, é um outro modelo de conhecimento. É um conhecimento que eu chamo de certeza provisória, que a gente vai desenvolvendo conjuntamente em cima de um problema. É aí que eu acho que está a nova escola. Entendeu? A escola, quando eu trabalho em cima de um problema, o professor ele não entra na sala de aula fechado. Ele não pode entrar fechado em sala de aula. O professor entra fechado em sala de aula quando ele vai levar um assunto. O problema é integrador. Qualquer pessoa de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 70, 80 anos pode me dizer uma coisa que vai fazer uma mudança importante na minha maneira de pensar. E eu escuto as pessoas. Quem teve aula comigo, eu faço isso. E eu acho que esse é o modelo de aula que a gente tem que ter, né? Então eu acho que a crise, hoje é uma crise presencial. Os meus alunos chegam em sala de aula com dificuldade de falar, com vergonha de falar. Muitos têm vergonha de falar. A maior parte deles não sabe argumentar. Por exemplo, a pessoa chega assim, não concordo com você, professor. Eu falo, primeira coisa que é importante num debate é você dizer o que você entendeu. Para a gente ver se a sua compreensão é aquela que eu estou falando. Porque você pode não concordar com uma coisa que eu não estou falando. Então, antes da gente começar a brigar, ou discutir, ou fazer qualquer coisa, vamos ver se há um alinhamento de compreensão. Aí depois que há esse alinhamento de compreensão, muito bem. Então você agora entendeu o que eu estou falando. É realmente isso que eu estou falando. Então agora, o que você não concordou? Aí a pessoa vai te escrever. E qual é o seu argumento para discordar do que eu estou falando? O que você não concorda? É um fato? É a opinião que eu estou dando? É a maneira que eu juntei os fatos? É a forma que eu estou colocando?
é uma palavra que eu usei que você não... Então, você começa a ver que a gente não consegue dialogar. As pessoas perderam essa prática do diálogo. Isso tem a ver com a internet? Não, isso não tem a ver com a internet. Isso tem a ver com a televisão. A incapacidade que a gente tem, isso tem a ver com a escola atual. Que as crianças não estão sendo preparadas para um mundo do diálogo. Elas foram preparadas para o mundo em que elas iam assistir televisão, assistir o rádio, assistir o professor, assistir um gerente, ficar calado e não intervir no debate, no diálogo. Entendeu? E referente ainda às crianças, o senhor acha que essa exposição que elas têm logo cedo com a tecnologia vai fazer com que elas se tornem um adulto mais inteligente ou um adulto menos criativo? Bom, olha só, vamos separar. Olha só, inteligência é uma coisa que a pessoa, digamos assim, um potencial que a pessoa tem. É a capacidade que a pessoa tem para resolver ou para vivenciar determinada coisa. Antigamente as pessoas, quando eu estava no ginásio, tinha uma coisa chamada teste de QI. Então eu tive um QI X lá, e aí a pessoa dizia, esse cara é muito inteligente, ele tem um QI muito alto. Né? E aí parecia o seguinte, então eu era inteligente para tudo. Então o cara que passava naquele teste do QI, um QI alto, era o inteligente para tudo. Então assim, então ele é inteligente para tudo. Não, eu posso ser inteligente para matemática, posso ser inteligente para português, eu posso ser inteligente para jogar bola, eu posso não ser inteligente para resolver determinado tipo de problema, eu posso ter uma inteligência emocional menor, eu posso ter uma inteligência para raciocínio mais alto, eu posso ter uma inteligência lógica. Né? Então, a quantidade de inteligências que existem são diversas. Né? Então, são várias possibilidades de inteligência. Então, o que acontece também é que a gente acha que a gente tem uma inteligência só. Então, isso é um problema. Né? A outra coisa que eu acho que a gente tem, você tinha perguntado inteligência e qual é a outra... Criatividade. Criatividade. Tá. Então, o que acontece? Então, a inteligência é uma coisa. Não tem nada a ver com criatividade. Então, a inteligência a pessoa tem. Aí você tem... Como você desenvolve o potencial da sua inteligência? Que é um livro que eu estou escrevendo, chama Trabalho Significativo. É quando você descobre a sua inteligência, quando você descobre o seu potencial, e quando você começa a desenvolver esse potencial e colocar esse potencial para fora. Nesse momento, você começa a se sentir bem com você. Nesse momento, segunda-feira, você vai se sentir mais satisfeito. Por quê? Porque você começa a poder perceber que você tem um caminho próprio, que você está se desafiando toda semana. Porque você está entrando numa piscina toda semana e toda vez diz assim, eu vou quebrar meu recorde essa semana. Eu vou me desafiar essa semana. Então isso tem a ver por quê? Porque você está trabalhando numa coisa que você tem esse potencial. Aí você começa a exercer a criatividade em cima da sua inteligência. E aí você começa a ter a possibilidade de ter a criatividade. Quando a gente tem uma sociedade centralizada, quando a gente tem uma sociedade com muito monopólio, quando você tem uma sociedade em que você tem as organizações muito fechadas, o que acontece? Você tem pouco espaço de trabalho significativo. Às vezes me surpreende muitos jovens que estão aí nas universidades, fazendo movimento, etc, etc, etc. A grande luta do jovem é pela descentralização da sociedade, é por empresas mais criativas, para ele poder fazer o trabalho significativo. É isso que vai fazer a felicidade das pessoas. E as pessoas acham que não. As pessoas acham que é um movimento, não sei do que, não conseguem perceber que elas estão, né, reduzindo a sua capacidade criativa, estão reduzindo o desenvolvimento da sua inteligência, porque elas não estão preocupadas em que... o problema do trabalho significativo é um problema político. Uma sociedade que é muito centralizada não dá oportunidade para as pessoas ter um trabalho significativo. Em relação às crianças, você acha que é um problema elas estarem expostas a tanta tecnologia desde logo cedo? Não acho que é um problema. O que acontece é o seguinte, essa pergunta é uma pergunta interessante porque vai bater numa discussão filosófica que eu falo. Né? Quais tecnologias você está falando? Eu acho que o mobile mesmo, delas estarem com um tablet logo cedo, já pegar o celular dos pais, e tem pessoas que entram na discussão que ela está com essa tecnologia já desde os 4, 5 anos, ela acaba não indo para o quintal brincar, não estimular os jogos que antigamente na minha época ou na época dos meus pais não tinha celulares, brincavam. Então algumas pessoas acham isso. Eu acho que primeiro o seguinte, tem uma discussão interessante aí. Tudo que a criança brinca é tecnologia. Não tem nenhum brinquedo que a criança brinca que não seja tecnologia. Me diz um brinquedo que a criança brinca que não seja tecnologia. Um só.
Estou te perguntando. Quando se pulava corda, por exemplo? Corda é tecnologia. E as outras coisas também. Bola é tecnologia. Você não pega uma bola que nasceu na África. Tudo é tecnologia. Então, quando a gente diz, que a gente está discutindo o seguinte, é bom as crianças brincarem com novas tecnologias? Tudo é tecnologia. É que a gente pega, a gente tem o cérebro da gente, a cultura da gente, é assim, toda tecnologia que foi incorporada invisivelmente, a gente acha que não é mais tecnologia. E a gente acha que tecnologia só são as coisas novas. Né? Para a criança, o celular é uma brincadeira. Para ele, Lego, celular, bola, qualquer coisa, é tecnologia. É brincadeira. Ele não faz distinção do que é aquilo. Está entendendo? Como os pais não se acostumaram com aquilo, o pai acha que aquilo é uma coisa séria, porque ele tem toda uma dificuldade. Para a criança, aquilo é uma brincadeira como outra qualquer. Para a criança, um celular e uma bola, um Lego, uma corda, é exatamente a mesma coisa. Para ele, aquilo é uma brincadeira. Ele fica mexendo ali, ele quer mexer na televisão daquele jeito. Então, para ele, isso é uma tecnologia. Né? Então, ele encara isso dessa maneira. Eu não acho que o problema das crianças é isso. Agora, quando você fala a coisa do quintal, eu morei num prédio, tinha uma quadra, e tinha um play, e tinha um terreno baldio que a gente jogava bolinha de gude, e eu ia andando para a escola, né? Com 7 anos eu já ia andando para a escola, atravessava esse terreno baldio e ia, né? Eu saía da minha casa, passava o quarteirão, minha escola era atrás do meu prédio. Qual é a criança que 7 anos hoje pode atravessar um terreno baldio? Né? Quais são as crianças hoje que têm acesso ao play? Por que a gente não tem acesso ao play? Porque a gente cresceu muito, demograficamente. Eu quando eu cresci no meu prédio, quando eu mudei para lá, era 1963, 64, no meu prédio não tinha porteiro eletrônico, não tinha grade, as pessoas subiam direto. Né? Não tinha absolutamente segurança, não tinha câmera de segurança. O porteiro simplesmente estava ali para cumprimentar e dar bom dia para as pessoas. Não tinha, era uma vila, as pessoas subiam e batiam na tua porta. Não tinha esse negócio de ir procurar porteiro. Né? Era uma cidade muito menor. Eu, quando nasci em 1960, o mundo tinha 3 bilhões de pessoas. Hoje o mundo tem 7 bilhões de pessoas. O Brasil tem, quando meu avô nasceu, que as pessoas falaram, o tempo do meu avô era tão bom, tão gostoso. Meu avô, quando ele nasceu, o Brasil tinha 30 milhões de pessoas. Hoje nós somos 210 milhões de pessoas. Todos enfornados num apartamento. Está entendendo? Então, não é que... O problema não é a tecnologia. O problema são os apartamentos. O problema é que a gente hoje vive numa cidade extremamente... uma cidade grande que não tem espaço para brincar. Você fala, seria bom as pessoas ir para o quintal. Qual quintal? O quintal acabou porque a gente cresceu demais. A gente parece que a gente sabe o que acontece, que o ser humano no século XXI, né, a gente cresceu de 1 para 7 bilhões em 200 anos, o Brasil cresceu de 30 milhões para 200 milhões de habitantes, e a gente acha que tudo bem. A gente acha que não tem um preço. E sabe qual é o preço? Sabe como é que a gente faz para resolver problemas de complexidade? Mede tecnologia. Porque a gente precisa melhorar as tecnologias para quê? Para resolver os problemas complexos. Então, quando a gente começa com essa coisa, que eu concordo com você, que é uma coisa muito que a sociedade tem, que é uma coisa meio nostálgica do passado, a pessoa, mas o meu pai, meu avô morava numa ruazinha, como eu poderia dizer também que eu sou nostálgico, porque quando eu morava, não sei o que, papá, vai ver o Rio de Janeiro quando eu morava, quantos habitantes tinha? Está entendendo? E você pega o crescimento gigantesco que uma cidade teve, sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização, colocando as pessoas para morar do jeito que podem morar. Está entendendo? Aí gera violência, aí gera uma série de coisas, aí depois as pessoas falam, no tempo do meu avô era um tempo gostoso de morar. Eu falo, tudo bem, mas no tempo do seu avô e da sua vovó, quantas pessoas moravam em São Paulo, quantas pessoas moravam no Rio de Janeiro, quantas pessoas moravam no mundo e quantas pessoas moravam no Brasil. Aí você vai começar a entender por que a gente está vivendo essa crise que a gente está passando. Né? Eu chamo de crise estrutural civilizacional. Nós crescemos demais e nós temos problemas que nós não conseguimos resolver porque o modelo de administração que nós temos hoje na sociedade é incompatível com o tamanho da população. E assim como em outras áreas, o senhor acha que a política também tem evoluído por causa da tecnologia? Não, a política também está no bolo da crise. Né? A política não tem evoluído na tecnologia. O que está acontecendo é a contrapolítica. Essa tem evoluído. Né? Os movimentos de mudança da política têm usado a tecnologia. O Brasil é um case do mundo. A queda da Dilma é um case. Se não tivesse WhatsApp, se não tivesse Facebook, se não tivesse Twitter, se não tivesse esses novos sites de informação, se não tivesse o YouTube,
nós não teríamos derrubado a Dilma. Todo o projeto que o PT construiu era um projeto que não imaginava que a internet ia chegar. Quando a internet chegou, eles se assustaram. Por quê? Tem uma mudança que eu tenho colocado, uma discussão que eu tenho feito, é mostrando o seguinte. Antigamente eu achava que uma revolução cognitiva, uma revolução como a gente está passando hoje, era uma tsunami. Ela não é uma tsunami. Uma revolução digital, uma revolução cognitiva, ela é parecida com cupins no armário. A pessoa acha que não está acontecendo nada. Está todo mundo falando pelo WhatsApp, está todo mundo trocando, e você está aqui na universidade, a gente está aqui conversando, né? Está ali a Rosilma ali, usando o WhatsApp dela. Está todo mundo fazendo WhatsApp. Está todo mundo falando mal dos professores. Está todo mundo criticando a escola. E a escola não está vendo. Está tudo normal, mas as pessoas estão trocando. Então isso é cupim no armário. Os cupins estão trocando. E um belo dia, quando o cara acha que ele está com poder, está fazendo tudo o que ele está fazendo, surgem novos modelos de organizações, surgem movimentos, surgem críticas, etc. Tal, que matam, né, determinados modelos que sempre tiveram. Então eu acho que é essa a mudança da política que a gente está vivendo. E a gente vai viver uma guinada na política muito forte. A gente vai implantar essa cultura Uber na política. A gente vai dar estrelinha, como a gente dá estrelinha para o motorista do Uber, a gente vai dar estrelinha para o político também. Essa cultura Uber vai além do... Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre isso. A cultura Uber é o seguinte, vamos pegar a situação. Primeiro entender como é que funciona o Uber. O Uber é assim, você tem motoristas que não são funcionários do Uber, que têm os seus carros e que todo mundo tem um aplicativo. O motorista tem um aplicativo e o passageiro tem um aplicativo. Quando eu entro no carro do motorista, né, o motorista tem que tirar, naquela corrida, um mínimo de 4,7. É uma prova que ele está fazendo. Então ele se esforça tremendamente para garantir que ele ganhe 4,7. Se ele não ganhar 4,7, se ele não tiver uma média de 4,7, ele já vai começar a desaparecer das corridas. E ele pode, se ele tiver uma nota mais baixa, sair da plataforma. Passar uma semana, 2 semanas fora, um mês fora, ou ser banido da plataforma. Quem que é o gerente dele? É a Uber? Não. Quem que é o gerente dele? É o cara que está atrás dele, olhando para ele e dando notinha para ele. Então, essa é a grande mudança que a gente está passando. Com as tecnologias que a gente está criando, a gente está matando o antigo gerente. A gente está criando um novo modelo de administração, que é um modelo de administração que o antigo gerente está transferindo a responsabilidade para o usuário, para o consumidor. Como ele faz isso? Através de um algoritmo, que permite que esse algoritmo mais inteligente possa organizar todo esse processo para punir os profissionais que não estão atendendo um determinado parâmetro. Definido pelo Uber? Não, definido pelo usuário, que vai dar a nota e o Uber só define qual é o valor da nota. E o usuário que diz, olha, esse cara não serve para trabalhar dentro do Uber, ou ele tem que ser reciclado, ou ele tem que trocar o amortecedor, ou ele tem que trocar, o carro dele está fedendo, ou o carro dele tem que ser renovado, e aí o cara recebe aquela mensagem e ele vai dizer, bom, o meu cliente está dizendo o que eu tenho que fazer. Não é o cliente, o gerente dele. Isso gera redução de custo, melhor custo-benefício, lidar melhor com a complexidade, e isso é matador no mundo como a gente está passando. Então eu digo que a cultura Uber, ela vai entrar em todas as áreas de negócio, porque ela é muito mais sofisticada, ela é muito mais capaz de lidar com a complexidade que a gente tem hoje, do que o modelo que a gente tem hoje da administração. Eu vou dar um exemplo para você, um exemplo marcante. Morreram aqui, da idade de vocês, morreram 18 jovens naquele ônibus que estava lá dirigindo, capotou. Os meninos que moravam, eu chamo de criança porque meus filhos têm a idade de você, mas os meninos que moravam, que estavam ali, as meninas e os meninos que estavam naquele ônibus, já começavam a ensaiar o abaixo-assinado. Pega o abaixo-assinado, manda para um gestor, o gestor vai avaliar, vai chamar o motorista para conversar, aí o motorista vai ver se vai funcionar, se não vai funcionar, aí o cara tem que contratar um outro motorista. Isso vai demorar um mês. Nesse mês já morreram 18 pessoas. Se ele estivesse na cultura Uber, e se aquele ônibus estivesse na cultura Uber, sabe o que ia acontecer? No primeiro dia que o cara começasse a correr, aquela garotada ia dar estrelinha pro cara, e no segundo dia o algoritmo ia dizer, esse motorista não tem condição de trabalhar. Eles iam mandar uma mensagem para um outro motorista, e outro motorista estaria dirigindo aquele ônibus, e aquelas 18 pessoas não teriam morrido. Por quê? Porque a gente estaria trabalhando numa administração mais sofisticada. É impossível para um gestor, não estou culpando o gestor do ônibus não, é impossível para um gestor poder acompanhar tudo o que está acontecendo, é impossível uma fiscalização da prefeitura. Só existe uma possibilidade de resolver esse problema da complexidade que a gente teve, criando um novo modelo de administração, que é mais ou menos essa cultura Uber que eu estou te falando.
E em 2007 o senhor foi escolhido pela revista Info como um dos 50 campeões brasileiros de inovação por causa da evolução cognitiva. Você poderia explicar mais? Não, eu fui escolhido porque eu fiz um software chamado eCox em 2007, que era uma rede social para implantar empresas. Para você ter uma noção, nós criamos essa rede social, o nosso grande case foi a implantação do Globo Online, dentro do jornal Globo. O Globo criou uma rede social de leitores. Foi a primeira vez que isso aconteceu no mundo inteiro. E a gente criou essa rede social de leitores. Só que foi uma iniciativa de um determinado grupo das organizações Globo. A empresa não entendeu o que significava aquilo, não viu como gerar dinheiro com aquilo, poderia ter gerado anúncio em todas aquelas camadas e descontinuou o projeto. Mas a revista Info, na época, eu fui fazer uma palestra, eles assistiram a palestra e falaram, esse cara aí está inovando, né? E aí me escolheu como um dos inovadores em função da criação desse software, que eu estou falando de 2007, né? Então nós estamos falando de... É 2007 você falou, né? Então nós estamos falando aí de 9 anos, não é isso? Uhum. Ok, para finalizar, que mensagem o senhor quer deixar para os jovens, os estudantes que nos assistem, para estar melhorando essa nova comunicação com a tecnologia? O que eu digo é o seguinte, nós estamos entrando hoje num novo modelo de administração, eles têm que tomar consciência desse novo modelo, esse novo modelo muda radicalmente as organizações, e o que vai acontecer com a maioria dos jovens, pessoal de comunicação, etc. Eles vão ser chamados para trabalhar em organizações, só que essas organizações que eles vão trabalhar estão ficando obsoletas. Eles vão ficar insatisfeitos, eles vão ficar chateados, eles vão querer fazer coisas novas, eles vão fazer coisas criativas e não vão ter espaço nessas organizações. Então a minha sugestão é que eles conheçam a cultura Uber, que eles conheçam esses novos modelos, que eles criem startups, que eles vão trabalhar nesses novos modelos, porque é aqui, nesse modelo novo, que vai ter mais espaço de criatividade, de inovação, etc. As atuais organizações vão ficar cada vez mais obsoletas diante desse mundo novo, com todas essas mudanças, com todas essas inovações. Okay, essa é a minha mensagem. Obrigado a você. Eu comentei sobre as crianças porque o meu TCC é sobre isso. Uhum. A gente está fazendo um TCC sobre como a tecnologia tem ajudado na evolução das crianças. Os personagens são as próprias crianças se gravando, falando e tudo. E às vezes a gente escuta algumas críticas. Mas a tecnologia prejudica porque hoje em dia as crianças não estão brincando disso, não estão brincando daquilo. E a gente tenta mostrar isso para as pessoas e as pessoas não entendem. E aí o TCC é sobre isso. Porque eu acho que é exatamente o conceito que a gente tem que discutir, o que é tecnologia. A bola é uma tecnologia. Uhum. Tá entendendo? E aí você pergunta, tudo bem, mas essa criança vai jogar bola. Eu quando jogava bola, eu descia pro play e jogava bola. Meus filhos, eu tenho que pegar, agora até eles jogavam no play, mas em um determinado momento eu tinha que pegar ele, botar no carro, levar para a escolinha de futebol. Ele ficava na escolinha de futebol, eu voltava com ele, etc. Então passou a ser um jogo de futebol gerenciado pelos pais. Eu não tive isso. Verdade.